Oi, aqui é a Gisele do canal Mamãe Te Ajuda, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é muito relevante, principalmente para papais e mamães de crianças não verbais. Então, se esse é o seu caso, bora lá, vem comigo. Seu filho é autista e não fala uma palavra. Esse é o caso das crianças autistas não verbais. Meu filho é um desses casos. Ele chegou com 1 ano e meio, um pouquinho antes. Ele tava começando a falar as primeiras palavrinhas dele, começando a soltar algumas coisas e de repente ele regrediu e não falava absolutamente mais nada. Ele passou um tempo até sem murmurar nada, apenas. O único som que a gente escutava dele era quando ele chorava. Com o tempo e com os treinos, isso foi melhorando um pouco. Hoje ele voltou a balbuciar e às vezes, bem às vezes, ele solta uma palavra ou outra que a gente chama de colalia, que é quando a criança usa uma palavra que ela não tem função nenhuma, tá? É quando, vamos dizer assim, o seu filho consegue falar bola. Só que ele fala bola, 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 bola o tempo todo para tudo. É colalia. Tá? Ele não tem função para aquela palavra. Ele não tá de fato pegando uma bola, vindo para você e falando bola. Ele tá só falando bola. Bola, 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 bola. Uma palavra que ele aprendeu, que ficou na mente dele, mas que não necessariamente ele usa do jeito certo, tá? O Luigi tem poucas vezes que ele usa palavras assim, de fato. A gente tem, não só eu, tá? A Fono também. A gente tem uma impressão de que acontecem de repente de forma espontânea, que nem ele tem muita noção que conseguiu fazer, só que aí ele não repete mais. Mesmo que você fale assim, sei lá, ele falou água, do jeito dele, né, água. Aí você vai e fala, água, água, repete, água, não sai mais, não adianta. Então, meu filho é considerado não verbal, justamente porque ele não consegue se comunicar, até porque a essa altura, com a idade que ele tá, para ele ser verbal, ele teria que não apenas dizer palavras, mas também formar já pequenas frases, né? Para pedir água, para pedir as coisas que ele queria, que ele quer, mesmo para contar pequenas coisinhas, ele já deveria estar sendo capaz de fazer e ele não é. Então, nesse caso, são considerados não verbais. Isso significa que a criança não se comunica de forma nenhuma? Não. Mas isso significa também que ela faz de forma espontânea sem treino? Não, também, tá? Então, assim, eu sei que o coraçãozinho da gente fica agoniado querendo ouvir as primeiras palavras do filho. Eu sei que o coraçãozinho da gente fica esperançoso de escutar aquele papai e mamãe. Eu sei, eu sei de tudo isso, eu sei, porque eu vivo isso na pele. Cada vez que ele chega mais perto de falar mamãe, nossa, meu coração fica todo feliz. Só que existem outras coisas que entram na frente disso, tá, gente? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender também e me acostumar com a ideia. A comunicação verbal, ela é importante sim, é claro, ninguém tira essa questão da mesa. Claro, é importante a criança ser capaz de se comunicar verbalmente? Sim. É a única forma de comunicação? Não. Antes da criança conseguir chegar na comunicação verbal, gente, ela precisa passar por outras comunicações, entre elas a gestual e a visual. Sem essas comunicações, sem principalmente a visual, dificilmente seu filho vai chegar na verbal. Tá? Então, assim, se é aquela criança que você fala com ela, que você brinca com ela, dificilmente ela olha no seu olho, normalmente tá olhando para baixo, tá olhando para cima, tá distraído, ou olha só pro objeto, aí a gente já tem um problema, tá? Porque a comunicação, ela começa no visual. Então, primeira coisa que precisa ser trabalhada nessa criança é a capacidade de comunicação visual dela. Então, ela tem que começar a conseguir olhar para você quando ela precisa das coisas. Ela tem que começar a conseguir. Eu sei, tá aqui essa caneta. Ela tem que conseguir fazer com que, através dos olhos,
Ela olhar pra você e olhar pra caneta. Olhar pra você e olhar pra caneta. Isso é uma comunicação. Ela tá querendo te dizer alguma coisa, olhando pra você, olhando pra caneta, em relação a essa caneta. Então, assim, muito possivelmente, ou ela quer usar a caneta com você, ou ela quer que você pegue aquela caneta pra ela, dependendo da distância que tiver, né? Que se ela não conseguir alcançar. Já é uma comunicação. Outra comunicação. O apontar. Gente do céu, o trabalho que eu tive pro meu filho fazer isso aqui. Assim, simples isso aqui. A gente não nasce sabendo nada e a gente tem que aprender. Só que normalmente as crianças neurotípicas elas observam os adultos, né? Então, tô vendo que um aponta para o outro, que não quer alguma coisa, que elas aprendem. Eu preciso apontar. Só que as atípicas não aprendem assim, porque não é tão simples para elas. Não é só o observar, elas não imitam, elas não imitam. Então, é muito mais complicado. E você tem que dar para elas os modelos e ajudá-las a fazer os movimentos. Então, por várias vezes, o meu filho ficava fazendo assim, que ele queria uma coisa que estava no alto. Aí, aos pouquinhos, eu fui, vump. Aí, de novo, ele fazia, aí, aos pouquinhos, eu ia, vump. Aí, um dia, um belo dia, ele, de repente, fez um, vump. Nossa, a gente ficou tão feliz que ele conseguiu. Era a primeira vez que ele estava fazendo uma comunicação de que queria alguma coisa, com o dedo, com apontando. E isso daí abriu o leque para várias outras coisas. Então hoje meu filho consegue apontar para o que ele quer, para o que ele quer mostrar pra gente, para contar pra gente que alguma coisa que ele tá vendo, que ele achou legal. Ele aponta para escolher os objetos, tipo, você quer a caneta ou você quer a cola? Entendeu? Ele consegue já mostrar pra gente. Então, assim, foram ganhos que a gente teve com a comunicação gestual que foram incríveis. Então, sem isso hoje, nós não teríamos comunicação. E hoje, mesmo meu filho não falando uma palavra, eu consigo entender muitas coisas do que ele tá tentando me expressar. E isso diminuiu muito as crises dele. Muito. Então, por exemplo, uma coisa que ele tem feito muito agora, e que foi ele quem descobriu como fazer, o que torna tudo ainda mais incrível, é quando ele quer conjugar, quando ele quer juntar uma frase. Ele não fala. Então, o que ele tem feito? Uma coisa que a gente percebeu: ele pedir água. A gente costuma deixar a água dele num local, né? O copo com a água, tudo, num local que ele possa ver. Porque aí ele era já uma coisa que para que ele pudesse enxergar onde estava, caso ele sentisse sede, ele apontar pra gente para mostrar que era a aguinha dele que ele queria. Legal? Aí o que ele percebeu? Que aquele copo de água ali era um copo de água que às vezes ficava parado um tempo, não era tão gostosa quanto a água que saía da torneira, né, do filtro, uma água mais fresca. Eis que ele começou a fazer o quê? Ele apontou para o copo de água, aonde estava o copinho. Eu fui e peguei, achando que ele queria água. E em seguida, ele apontou para a cozinha. Aí eu fiquei assim, né? Tipo, e aí eu percebi água, cozinha, e aí ele foi até o filtro e apontou para o filtro. Água fresca. Ele queria água fresca, gente. Eu troquei, tirei a água só para ter certeza. Eu tirei a água do copo, pus água nova, ofereci para ele, ele tomou tudo. Então, assim, era isso. Era simplesmente isso. Ele queria água fresca, então ele deixou um jeito de me contar que aquele queria água, mas não aquela água. A água que vinha da torneira, a água que vinha do filtro, a água limpa, a água nova. Tem como a gente não se maravilhar com uma coisa dessa? Tem como a gente não ficar enlouquecido de amor e falar assim, meu Deus, ele não falou uma palavra, mas ele me explicou tudo. Tem como? Hoje, na minha mãe, ele toma leite com banana na minha mãe, né? Minha mãe faz uma vitamina pra ele. E quando ele quer, ele costuma apontar a banana e o liquidificador.
é o leite com banana que ele quer. Então, assim, eu quero que meu filho fale? É claro que eu quero que meu filho fale. Claro, eu não sou diferente de vocês. Eu quero muito ouvir as palavras do meu filho, eu quero que ele consiga falar, mas eu fico tão surpresa com a capacidade de comunicação dele sem dizer uma palavra, que eu vou falar, viu? Ele, acho que todo dia ele me ensina algo novo mesmo, sem tá fazendo firula aqui não. Ele todo dia me ensina uma coisa nova. E eu percebi que quando a gente presta mais atenção nas crianças, elas comunicam muito mais sem palavras mesmo. É incrível isso. É incrível. Então eu comecei a prestar atenção em cada gesto que meu filho faz, em cada movimento. Ele agora fala não, né? Agora ele fala não, né? Ele gesticula um não com a cabeça. Ele não consegue fazer o sim. O sim pra ele é o sorriso. Tipo, você acertou o que ele queria, sim, é esse, ele sorri. Mas ele conseguiu, ele tá conseguindo agora fazer o não com a cabeça, que também é uma comunicação gestual, né? Ele tá fazendo não, que ele não quer. E se você demora muito pra fazer o gosto dele quando ele tá falando não, ele se esforça pra fazer com o dedinho. Você vê o esforço que ele tá fazendo pra fazer com o dedinho assim. Ele agora quando ele faz os nãos, já fica bem claro, ele já tem posição do que ele gosta ou não. Porque agora, quando a gente oferece as coisas pra ele, ele já faz assim quando ele não quer. E isso é tão bonito, sabe? É tão legal de se ver, é tão gratificante ver o quanto ele tá evoluindo, mesmo sem usar uma palavra. Não perdi as esperanças do meu filho ser verbal, mas também eu acho que eu consegui largar um pouco a agonia de esperar por essas palavras, entendeu? Eu acho que o gestual dele hoje me deixa feliz o suficiente para que eu não fique agoniada como eu ficava antes de pensar, meu Deus, esse menino não fala, meu Deus do céu, como vai ser? Eu acho que se a gente conseguisse fazer com que todas as pessoas do mundo prestassem mais atenção no gestual das crianças, eu acho que eles falam mais do que as palavras. Os gestos e os olhares das crianças falam mais do que as palavras, gente, sem brincadeira. Porque uma criança pequena, às vezes, ela não sabe se expressar. Por mais que ela seja neurotípica, por mais que ela saiba falar, tem coisas que ela ainda não tá pronta para de fato sair falando, assim, sabe? Como nós adultos, depois que a gente cresce, aprende algumas coisas. Então, elas falam muito mais de outras formas. E eu acho que meu filho me deixou isso muito claro. A gente entra muito na questão de que falar é uma das coisas mais importantes que a gente tem, mas eu acho que não é não, viu? No fim das contas, eu acho que o prestar atenção é a coisa mais importante que a gente tem. Porque para o meu filho chegar onde ele chegou, ele precisou começar a prestar mais atenção. Para que então ele pudesse começar a tentar imitar. E aí, para ele chegar onde ele chegou. E como o autista às vezes tem uma dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? Porque eles têm dificuldade de focar naquilo que não é do interesse deles. Então, a gente entra nessa dificuldade toda de comunicação. E me fez ficar pensando nisso, que eu acho que a coisa mais importante que a gente tem nessa vida é a capacidade de prestar atenção, de notar o que está acontecendo ao nosso redor, de prestar atenção no outro, sabe? De perceber o que o outro está sentindo ou o que o outro está comunicando. Eu acho que essa é uma lição que provavelmente meu filho vai me deixar para a vida toda. Enquanto eu estiver aqui, eu acho que é uma coisa que eu não vou esquecer mais. Enfim, eu prometo que eu vou tentar colocar algumas dicas mais aqui do que pode ser feito no dia a dia, tá? Para que a gente possa tentar trazer, levar um pouquinho mais de dicas para os pais, né? Do que pode ser aplicado, do que pode ser trabalhado com seus filhos,
no dia a dia, de forma simples mesmo, de forma básica, na rotina, não precisa parar e ficar muito tempo, não, na rotina do dia a dia. Acho que dicas são sempre válidas, são sempre bem-vindas, e foram dicas que me ajudaram muito até aqui, que me salvaram, que hoje em dia eu posso estar falando com vocês nessa tranquilidade maior, porque foram dicas que me ajudaram a chegar até aqui também, tá bom? Então, por hoje é só isso. Deixa seu like, clica no sininho, comenta se você achou legal, do que você acha bacana a gente falar mais pra frente, tá bom? Se inscreve no canal, dá essa moralzinha pro canal, né, pro Mamãe Te Ajuda. Vai lá no nosso blog, vai lá ler nossos textos, tem textos de especialistas, né, gente que entende de verdade do que tá falando, que não é só a mamãe aqui tentando dar a experiência dela do dia a dia. E eu acho que é isso. E aí, se vocês precisarem de mim, qualquer coisa, mandem mensagem, me chamem, eu tô à disposição, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo, um beijo na criançada. Tchau, tchau.